Fala, torcedor gremista. Fiasco total que o Grêmio faz em Ijuí. Mas hoje eu não vou falar sobre a partida, por um motivo muito simples. Eu tive um compromisso profissional e não pude assistir a partida. Ou seja, assim como o Renato, nós dois tivemos mais o que fazer e não pudemos acompanhar o Grêmio. Antes de seguir o vídeo, eu vou pedir para vocês darem um like aqui, se inscrever, nos siga e vamos falar mais sobre o Grêmio. Vamos lá! Hoje eu vou falar sobre estratégia de clube. Qual é a estratégia do Grêmio enquanto clube para a continuidade do campeonato, para o seu estabelecimento, a sua posição diante do futebol gaúcho e do futebol brasileiro? Tudo isso tem a ver com esse jogo de ontem contra o São Luís de Juí, é claro. Vejam só, o Grêmio escolheu mandar um time totalmente reserva para Ijuí para enfrentar o São Luís num jogo da Recopa Gaúcha, num jogo único da Recopa Gaúcha. Vejam só, uma coisa que a gente tem que deixar claro, a gente não pode aqui ser inocente, não podemos de maneira nenhuma ser inocente. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, por que isso aconteceu. Primeiro, um regulamento que foi alterado do Campeonato Gaúcho e por consequência da Recopa Gaúcha. A Recopa Gaúcha, até para quem é fora do Rio Grande do Sul, que está nos acompanhando aqui, para entender o que é a Recopa Gaúcha, é um jogo único que acontece entre o campeão do Campeonato Gaúcho do ano anterior contra o campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, que é um campeonato que acontece entre os clubes do interior para eles ter calendário do ano todo, né? Então termina o Campeonato Gaúcho, aí no segundo turno tem essa Copa, a copinha que a gente chama aqui no estado, né? Vou me referir como copinha, tá, gente? Então, a copinha, que é carinhoso, não é pejorativo, muito pelo contrário. Eu apoio o futebol gaúcho, que é o futebol do interior, inclusive, pode ter certeza disso. Não sou esse pessoal vira-lata que acha que tem que acabar, que só o que importa é o que é de fora. Não. Aqui comigo não tem isso aí. Então é o seguinte. E aí, até o ano passado, como é que funcionava a copinha? Bom, os times todos os times do Campeonato Gaúcho em algum momento iam se enfrentar. Aí quando dava a coincidência, entre aspas, quando chegava no calendário de calhar o jogo do campeão gaúcho contra o campeão da Copinha no Campeonato Gaúcho, fazia a Recopa. Ou seja, bom, no calendário do Campeonato Gaúcho, em algum momento os times vão ter que se enfrentar. Quando se enfrentar, além de ser um jogo do Campeonato Gaúcho, também ia ser o jogo da Recopa Gaúcha. Que é a melhor maneira de se fazer. Só que agora mudaram. O novo formato da Recopa faz com que realmente os times tenham que se enfrentar em separado do campeonato. Então o jogo de ontem foi um jogo só pela Copinha. Isso é terrível. Porque prejudica prejudica todo mundo, na minha opinião, tá? Porque assim, quase sempre vai ter Grêmio ou Inter jogando. Porque geralmente um dos dois é o campeão gaúcho. Desde que inventaram essa Recopa Gaúcha, eu acho que só uma vez eu acho que não teve Grêmio Inter, que foi quando o Novo Hamburgo foi campeão. No passado já existiu o Recopa Gaúcho, mas era diferente. Era o campeão da Série B contra o da Série A, enfim, isso é outra história. Mas então assim, o time grande, né, Grêmio ou Inter, que for jogar, foi o campeão gaúcho, tá com o calendário sempre estourado. Então aí vai ter que jogar um jogo à parte, um jogo a mais, além dos jogos do Campeonato Gaúcho. Só que para os times o time que for do time do interior também tem prejuízo. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, o Grêmio foi jogar ontem com reservas, mas vejam só, nós corremos um risco em certo momento do time do interior também botar reservas nesse novo formato. Porque vejam só, digamos que o São Luís, que foi campeão da Copinha no passado, digamos que estivesse lutando para não cair contra o rebaixamento agora esse ano no Gauchão. Vocês acham que ia botar time titular? Claro que não. Ia priorizar o Gauchão. Mas se já fosse um jogo do Campeonato Gaúcho, como sempre foi, aí ia botar força máxima. Ou se estivesse lutando para se classificar. Mesmo ontem. Vejam, se tivesse algum jogador machucado, não ia botar para jogar. Né? Assim, com uma lesão não muito séria, não ia botar. Até porque o São Luís tá lutando para se classificar para a segunda fase do Gauchão. Então esse é o primeiro ponto. E aí a direção do Grêmio e o Renato fazem críticas contra a Federação Gaúcha corretamente, só que tem um detalhe. A falta de altivez, a falta de convicção, a falta de mobilização. Porque vejam, o Grêmio é um dos afiliados da Federação Gaúcha.
Não tinha força política suficiente para lutar contra essa mudança no regulamento? É claro que tinha. Por que não o fez? Já que não conseguiu fazer, veja só, gente. O Renato, nas suas coletivas, ele critica a Federação Gaúcha, mas muito com indiretas. O Renato que gosta de ser altivo, bate no peito. Mas bate no peito quando pode. Quando não pode, também ele finge que faz, joga pra torcida. Só que eu não caio. Aí ele fala, olha, a Federação Gaúcha está nos prejudicando, está nos dando... tudo que a gente pede eles não fazem. Tem que falar o que pediu, o que eles não fizeram. Entendeu? É que assim, eu fui criado numa outra cultura. Essa coisa de assim, quando o outro reclama, é mimimi. Quando eu reclamo, eu tô certo. Mas eu também não reclamo tanto assim para não me prejudicar. Isso daí é coisa de boca para fora. Eu fui criado da seguinte maneira. Quando tem um problema, eu luto para mudar. Não consigo mudar, eu vou lá e vou fazer a minha resistência, vamos dizer assim, né? Então, agora nesse momento, tinha que criticar, olha, nós estamos com um problema de calendário, por isso, isso. Né? Agora, já que não tem a mudança, eu vou dizer minha opinião sobre o jogo em si. Não o jogo, porque, eu repito, eu não vou comentar a análise da partida já habitual, né, que eu faço, que eu dessa vez não vou poder fazer, não vou comentar pelo compacto. Isso não dá. Mas é o seguinte, o Grêmio tinha que ter levado o time titular lá e vencido a partida. Vejam só, gente, sinceramente, o Grêmio tinha que ter ido lá e levantou da taça, sabe por quê? Porque tem uma coisa pior do que ser campeão da Copa Gaúcha, é perder. É perder. E aí eu vou dizer uma coisa que é importante aqui, por isso que eu tô falando de estratégia, de clube. Porque vejam só, os times do interior do estado aqui do Campeonato Gaúcho tem duas cidades que são as mais distantes de Porto Alegre, Erechim e Ijuí. Justamente as duas cidades que o Grêmio mandou time reserva e que nem o Renato foi viajar. Quando o Grêmio jogou contra o Ipiranga de Erechim no Campeonato Gaúcho, o Renato não foi e foram as reservas. Ontem em Ijuí não foi o Renato e foram as reservas. Então, vejam só, muitos aí estão dizendo que o Grêmio não foi como protesto ridículo, patético, parem de passar vergonha para ser oficialista, para tentar ser os mais gremistas entre os gremistas, ridículo, patético. Quem é torcedor de verdade critica para tentar melhorar. Claro, tem uns corneteiros que só ficam enchendo o saco, mas não é meu caso. Porque vejam só, o Grêmio e o Renato não foram para lá porque era muito longe. Por isso que escolheram essas duas partidas para não mandar os titulares. Porque é uma viagem de 7 horas de ônibus. Eles não querem. É longe, é ruim, claro. Mas vejam só, gente. Se for para a questão de descansar a equipe, que eu acho que tem que descansar em algum momento, pode descansar na outra partida. Pode descansar contra o Guarani de Bagé, por exemplo. O Grêmio, nessa altura do campeonato, já sabe que vai terminar a primeira fase em segundo. Já é definitivo o placar. A tabela já é definitiva, o Grêmio vai terminar em segundo. Então não faz diferença. Entende? Agora, o Renato não foi. E aí poderia se dizer, repito, porque o Grêmio não foi porque não dá bola para a Recopa. Então se é verdade, então se é para protestar, nem vai. Ou então vai, porque o Grêmio faz um outro papelão lá que é recusar receber a medalha de segundo lugar, né? Pô, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Se é pra ser contra, pra ter uma posição firme enquanto clube, vai lá, ganha a taça, segura a taça de campeão. O presidente da Federação Gaúcha estava lá, né? Segura a taça e fala, essa taça aqui é a nossa, entendeu? A gente vai ganhar mesmo com as dificuldades que tu fez por isso e isso. Nós viemos aqui, vencemos e vamos levar a taça, apesar de tal e coisa. Isso é uma posição altiva enquanto clube. Posição essa que essa direção não consegue ter, porque são todos estagiários do Renato. Vejam, eu não acho que o Renato tenha que sair. O Renato, assim, apesar da personalidade dele, que eu acho extremamente extravagante, ele como treinador é muito bom, não tem nenhuma dúvida disso. Hoje o Grêmio não teria opção melhor do que ele. Eu também acho isso. Então, claro, não é isso. Mas eu vou criticar o que tiver que criticar. Não me interessa. E aí, assim, não pode... Dirigentes que ficam sendo... Eles não têm coragem de falar, não têm voz firme. Como outros... Ao contrário de dirigentes... Imagina que o Fábio Koff aceitar uma coisa dessas. Imagina que Kelly Dourado aceitar uma coisa dessas. Até Paulo Odoni. Eu tenho várias divergências, mas... Nossa. Tanto não aceitaria que quando foi presidente do Grêmio com o Renato de treinador, Renato tentou mandar no clube e ele demitiu o Renato. Isso aconteceu no passado.
Aí o Renato, ele faz um vídeo horas antes do jogo. Ele faz um vídeo de dentro do CT, numa sala coberta, de óculos escuros, uma marra, e dizendo, ah, pô, vamos ser campeão, é importante pra nós, eu vou ajudar o time pelo celular. Eu vou ajudar o time pelo celular. Ele falou assim, né? Eu vou comandar a partida vendo pela TV e mandando mensagem pro celular. Que isso? Amadorismo, várzea. Falta de respeito com o Grêmio. Com o Grêmio. E é como não tem direção, fica por isso. Só que no momento que o Renato faz isso, ele estava lidando a Recopa Gaúcha. Ele poderia não se manifestar ou dizer assim, seguinte, eu não valeu nada, por isso que a gente mandou as reservas. Não, mas não foi essa a escolha dele. Ele disse que ia comandar, pô, vamos ser campeão, vou comandar pelo celular. Comandar pelo celular. Então vale alguma coisa, né, Renato? Se tu vai comandar pelo celular. Entendeu? Então, assim, a questão aqui nesse ponto é o seguinte, eu vou repetir. O Renato tá aí, o nosso treinador, vai seguir. E é isso, tem que ser ele mesmo. Agora é o seguinte, o Renato, ele tem uma tendência a mandar no clube. Até porque ele olha ao redor e vê pessoas que entendem muito menos do que ele da coisa. E assim, o Renato ele já tem essa tendência ao natural. Não é só no Grêmio, fora ele também já era assim. No Flamengo ele já tentava se adonar. Só que assim, é meio que um funil invertido, né? Ele já tem uma tendência natural a se adonar. No Grêmio é pior. Ele tende a ser pior, porque aquele é ídolo. Então, ele chega aqui, é aquele jeito cativante, boa parte da torcida compra qualquer coisa que ele fizer. Esse vídeo aqui vai ter gente me xingando. Sempre tem, tá? Principalmente nas redes de vídeo curto, tá? Aí surge o pessoal. Tem também os que odeiam ele e chegam pedindo pra ele sair, que até não é meu caso. Mas enfim. Então, assim, ele tem uma tendência natural a querer se adonar de qualquer clube que ele trabalhe. No Grêmio já é pior. Se tem uma direção fraca em pulso firme, ele se adona ainda mais. É o caso de agora. Então, assim, aí tu vê, né? Ele olha pro lado, quando era o Romildo usava ele como escudo. O Romildo não tinha como se defender da imprensa e botava o Renato. Então, aí isso aí cresce ainda mais. Aí hoje em dia, pô, ele olha, por exemplo, o Antônio Brum. Cara, veja as entrevistas do Antônio Brum. Sinceramente, conhece muito pouquinho de futebol, Antônio Brum. Muito pouquinho. É claro que ele não vai respeitar. Roberto Guerra, quando foi criticar ele publicamente pelaquela viagem que ele fez ao Rio sem dar entrevista, o Roberto Guerra se encolheu pra criticar. Nossa, estamos chateados, nós todos do Grêmio. Ele não falou, ele não bancou como presidente, tem que bancar, não pode e tal. E não falou que eu tô chateado, falou nós todos aqui, botou no coletivo. São pessoas que se veem como funcionários do Renato, e o Renato vê eles como funcionários também. Agora, voltando à questão da Recopa, é o seguinte. Só para concluir esse assunto aqui e seguirmos as nossas vidas, é o seguinte. Lembram quando que o Luis Soares estreou no passado? Recopa Gaúcha. Estreia do Campeonato Gaúcho na Recopa contra o São Luís. Foi tão bonito. A primeira partida do Luis Soares, ele levantou uma taça quase que simbólica. Vejam, eu não tô dizendo que a Recopa vale muita coisa. Não me entenda igual. Claro que não. Mas é melhor ganhar do que perder. Então vejam. Primeira imagem do Soares com o Grêmio. Entra no campo, ele segurando uma taça. Isso é tão bonito. Então não me venham com esse negócio vamos abandonar e ponto final, não vale nada. O ano passado valia. E, aliás, o São Luís ficou em segundo lugar, ficou feliz, entrou lá, pegou o taça de segundo lugar, né? E agora o time reserva do Grêmio foi pra lá, pra Ijuí, e os jogadores reservas não quiseram pegar as medalhas de segundo lugar. Vão se enxergar. Esse time fraco do Grêmio, vocês são reserva. Que balaca é essa? Para aí, né, meu? Comigo não dá. Então é isso, gente. Eu quero saber o seguinte. Qual é a nossa postura enquanto... O Grêmio é uma potência no Rio Grande do Sul. O Grêmio está sendo encolhido pela Federação Gaúcha. Está sendo alvejado. Não conseguimos escolher nada do que acontece no regulamento. Peraí. Como é que fizeram isso? Quem está nos representando nas reuniões? E já que a coisa está contra nós, por que então que nós não colocamos, não impomos agora a nossa força? Isso não é feito em momento nenhum. Então, onde está a diretoria do Grêmio? Onde está o treinador do Grêmio? É isso. Não adianta ficar dando letrinha indiretinha em coletiva. Indiretinha. Tem que apontar o problema. Olha, nós não podemos fazer isso agora. Agora vamos publicizar o problema, mas não fazem.
fragilidade, é uma fragilidade impressionante, né? O Grêmio sem o Soares é complicado. E sem gente de pulso, né? Mas é isso aí, gente. A gente segue se falando e, como sempre, dá-lhe Grêmio.